A presença hoje é de um profissional da saúde, o médico Mark Stork, que vem se distinguindo e se notabilizando por uma abordagem diferenciada da medicina, que é a medicina integrativa. É com ele que nós vamos conversar agora. Prazer em tê-lo aqui, Mark. Satisfação é minha. Eu queria começar, Mark, rebobinando a sua formação profissional e as especializações que você tem. Muito bem, eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação de Medicina de Família e Comunidade, que me deu uma base muito interessante para atender desde crianças, gestantes, adultos, idosos, todas as faixas etárias, gêneros. Isso foi muito interessante. Eu consegui fazer uma pós-graduação de doenças sexualmente transmissíveis, que me aproximou muito do campo da dermatologia, da ginecologia, da urologia, também da medicina estética, que é uma área às vezes entendida como supérflua, mas que nos aproxima de algumas necessidades interessantes das pessoas de corrigir até problemas de acidente e tudo mais, problemas genéticos. Também tive a oportunidade de fazer 2 mestrados, né? Um mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, que já é a natureza e cultura, e também um mestrado na área de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade. Tive a oportunidade de fazer pós-graduação em Nutrologia, né, em São Paulo, fazer de Nutroendocrinologia também em São Paulo, que foi uma pós-graduação muito interessante. Tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na Fiocruz de Gestão em Saúde. Então, na verdade, inclusive a de Cirurgia Plástica Estética, que também foi feita em São Paulo, aproveitando minha mão cirúrgica. Então, eu acabei tendo um leque, um espraiamento aí de formação, além de metade do curso de Ciências Sociais. Hoje, então, na conversa, na interlocução com o paciente, você tem várias ferramentas para pré-diagnósticos. Isso, então eu acabei valorizando muito o campo da epidemiologia, a investigação do quadro clínico para entender as causas, poder intervir nessas causas e, com isso, não só controlar a doença, mas buscar a remissão da doença, como era chamada antigamente a cura da doença. A cura, a panaceia. Lá na escola do Asclepios, lá, nós tínhamos a IGEA, que é a manutenção, e o resgate da saúde, que é a cura, né? Exatamente. A gente tenta trabalhar na ideia de que as doenças têm causas. E não necessariamente é do nosso gosto, do tipo, eu tenho uma doença, eu tenho uma causa para a doença. Às vezes são múltiplas causas. Se eu elimino o conjunto das causas, provavelmente essa doença desaba como se fosse um castelo de areia. Não é isso que é interessante se resgatar na medicina contemporânea, tendo em vista que hoje muito se faz às vezes para controlar doenças. Ô Mark, como você é uma pessoa assim, né, você tem 360 graus de foco no campo da medicina, quando a doença se manifesta no soma, ela já não é uma consequência, um efeito de um distúrbio que está acontecendo em outras dimensões mais sutis da pessoa, não? Então, é obviamente que a gente é corpo e alma, né? A gente não é só essa estrutura física. Então, nossos pensamentos influenciam no campo do adoecimento. Nós temos aí um conjunto de processos que vão além do corpo físico, o nosso ambiente, ele interfere na gente, e mais do que geneticamente falando. Então, no passado, se entendia que a genética era responsável pelo adoecimento, que a gente ficava refém. Hoje, era uma sentença, né? Era uma sentença. E hoje a gente sabe que a maioria das doenças tem um forte envolvimento ambiental. E aquilo que é genético, nós temos tecnologia hoje para silenciar. Mas nesse caso, então, falar-se em doença psicossomática é redundância. Existe doença que não seja psicossomática? Eu quero dizer isso. O campo das doenças infecciosas vai dar um debate muito caloroso. Se a imunidade estiver alta, de repente não pega, né? Exato, mas às vezes pega por uma carga parasitária, uma carga viral muito intensa, com um germe muito agressivo. Sim. Isso se explica, por exemplo, quando a gente analisa com muita racionalidade a ocorrência do vírus Ebola. Não é que pessoas que estavam
talvez com a psique muito bem, obrigado, e mesmo assim, por um contato próximo com outra pessoa, acabaram desenvolvendo a doença e o pior, acabaram morrendo. O vírus Ebola tem uma alta capacidade letal, né? Mata muitas pessoas. E às vezes uma pessoa que tenha, mesmo esteja com a psique muito bem, esteja harmônico com o meio ambiente, infelizmente pode sucumbir a um germe que não necessariamente queria matar, mas a agressividade dele é tanta que acaba acontecendo. Qual é essa sua visão tipo panorâmica, 360 graus da medicina? Você faz reparos ao ensino da prática médica hoje? Muitos. Tipo? Muitos. Eu entendo que a prática médica hoje, ela sofre, obviamente, forte influência dos bancos escolares da medicina, que muitas das vezes ficaram refém do relatório Flexner. O relatório Flexner, ele apontou para uma demanda de muito medicamento sintético e uso intensivo de equipamentos médicos para atender a indústria norte-americana. A gente poderia até entrar em detalhes sobre isso, mas de uma forma resumida, o que acabou acontecendo é que na faculdade de medicina hoje, praticamente, a natureza está proibida de entrar. O que isso significa de fato? Que hoje uma planta medicinal não tem muito espaço no campo da graduação em medicina. Mesmo que seja efetiva, mesmo que cure efetivamente. Exatamente. Nós teríamos hoje tranquilamente 28 plantas medicinais, fitoterápicos, que são respaldados pelo Ministério da Saúde, que têm eficácia comprovada, são produzidos inclusive em forma de extratos e pó e xaropes, etc. E se a gente fizer uma enquete com estudantes de medicina do Brasil inteiro, grande parte desses estudantes, se bobear, nunca ouviram falar, por exemplo, de uma planta como guaçatonga. Guaçatonga é uma das melhores plantas do mundo para tratar problemas de estômago. Ô Marcos, então, agora você já chegou num tema que é um tema candente, né? Que é até que ponto, de fato, existe um povo chamado Big Pharma e até que ponto isso é teoria da conspiração? Na verdade, a grande indústria farmacêutica, ela está aí, ela tem faturamento de bilhões e trilhões de dólares todos os anos. O fato de buscar controlar doenças tem um pouco a ver com esse processo. Essas indústrias, muitas delas, estão nas bolsas de valores e devem remunerar os seus acionistas. E para isso, se as pessoas tiverem cura ou remissão das doenças, principalmente daquelas ditas crônicas... Acaba o mercado. O mercado acaba, essas indústrias... elas podem não ter prejuízo, mas o lucro delas vai ser extremamente limitado. Então, há uma guerra literalmente não declarada, uma guerra velada, onde a chamada Big Pharma, muitas das vezes não tem grande interesse nesse processo de cura, e sim de controlar a doença, onde a pessoa fica usando o medicamento durante anos ou até mesmo décadas. A presença hoje é do médico Mark Stork. Voltamos já. Voltamos com a presença do médico Mark Stork. Mark, eu quero pegar ainda uma caroninha na resposta anterior, do bloco anterior, com relação à questão da formação do médico, a influência da Big Pharma e o visível interesse digamos assim, da saúde enquanto mercado. Né? O que os conselhos de medicina dizem a respeito? Eu gostaria até de antecipar um pré-julgamento. Eu não sei se existe, às vezes, uma conivência consciente, porque, na verdade, né, a gente sabe que são os laboratórios que financiam os congressos, as grandes viagens internacionais, aquela mordomia toda, ou existe mesmo que um culto à ciência, que, nesse caso, extrapola o bom senso e se torna uma cienciolatria. Muito bem. Eu tive a experiência de ser conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Amazonas por 6 anos. Então, um mandato mais um ano representando a Associação Médica do Amazonas. E esse processo foi de grande aprendizado. Não é porque ali nós estamos na difícil missão, dentre outras coisas, de julgar médicos que potencialmente tiveram ou cometeram algum delito ético profissional. Os conselhos, eles acabam sendo balizadores, mas eles não são definidores.
Quem é muito definidor do processo de utilização de recursos farmacêuticos, por exemplo, terá envolvimento da Anvisa, terá envolvimento dos cursos de farmácia, terá envolvimento, portanto, de algo que é uma ferramenta de tratamento, uma ferramenta de terapêutica. A influência deste bloco em conselhos é muito difícil de ser mensurado, porque os conselhos eles vão buscar inibir o quê? Os excessos, os abusos, as coisas chamadas mágicas que não vão concatenar com a ciência. Agora, obviamente, existem algumas coisas que devem ser ponderadas. À medida que eu tenho uma medicina baseada em evidência, que para justificar a introdução de um novo medicamento demanda milhões e milhões de investimentos em pesquisa, qual será o medicamento de base natural que vai ter esse privilégio? Essa é a grande questão. Quem vai financiar, por exemplo, erva doce? É diferente de um remédio que é sintético e vai pretensamente matar um vírus, onde eu posso patentear. Diferente de uma vitamina ou de um hormônio que pode ser solução para vários problemas, mas que não há interesse, porque não se pode patentear e a indústria não ter aí cerca de 15, 16, 17 anos de patente para ser usufruído e, obviamente, oferir os lucros devidos. Aqui não tem uma fala de quem é contra a pesquisa científica e o desenvolvimento de fármacos sintéticos. Muitos deles são extraordinários, revolucionaram as formas de tratamento, são úteis, mas nós limitarmos a eles demanda o quê? Um grande esforço do ponto de vista da esfera pública, de encampar pesquisas das coisas que tem na natureza, dar o devido respaldo, financiar até se for necessário o processo todo da cadeia produtiva para que a gente tenha no mundo, eu não estou pensando só em um país, a possibilidade de ofertar isso para a população de uma forma mais ampla. Ou seja, que a gente não fique absolutamente refém de uma prática somente alopática. Ela é maravilhosa, de preferência unida a outras ferramentas. Mas não pode ser excludente, né? Não excludente. A ideia é que a gente tenha uma amplitude maior e a possibilidade de fazer isso está bem evidente. Basta que a gente globalize a medicina de verdade. Como fazer isso? Juntando o Ocidente com o Oriente. Como é que a agulha da acupuntura consegue fazer tanta coisa? E é uma especialidade médica. Ué, mas ali não tem nenhum fármaco. Não. Mas ali está tratando pessoas. Ela está tratando com energia. Ela tá sedando ou tonificando. Perfeito. Ela está regulando excessos. Exato, está buscando o quê? O foco no equilíbrio, do organismo, homeostase. Isso. Então, se a agulha é possível fazer isso, se tem especialidade médica, inclusive no Brasil de acupuntura, então por que a gente não investe mais nesse tipo de prática? Hoje nós temos como retaguarda uma política nacional, obviamente ligada a essa prática complementar que era dita medicina alternativa no passado. Então a política existe, ela precisa ser implementada com vigor, não é? Para dar oportunidade da população em geral, independente de classe social, porque o Sistema Único de Saúde deve abraçar a todos, não é? Todos tenhamos a oportunidade de tratamentos mais completos, eu chamaria. Sua utopia, né? A ideia é que a gente tenha a utopia, que a gente vislumbre, acredite na possibilidade para a gente caminhar. Que existe um futuro, existe uma perspectiva. Exatamente. A ideia da personalização, por exemplo, de tratamentos, no passado era quase impossível, tá? Hoje a gente já tem a medicina integrativa disseminada no mundo inteiro. Universidades se debruçando sobre a medicina integrativa, onde os indivíduos não são mais tratados de forma pasteurizada. Sim, ou seja, customizados. Eu posso ter uma abordagem extremamente personalizada para aquele indivíduo. Aquele indivíduo é um mundo, né? Isso. Aquele indivíduo é um mundo. Isso, exatamente. Tem ali um microcosmos, um microcosmo, exatamente. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu tenho, então, um leque de ferramentas personalizada e que eu posso rapidamente trazê-lo para a homeostase, porque eu tenho muito recurso. Eu não fico preso só à alopatia.
E isso significa que eu também não devo ficar preso só à fitoterapia, ou só à acupuntura, ou só sais minerais e vitaminas, ou só hormônios. Vamos colocar isso numa boa caçarola individualizada. Você falou a respeito de globalização, na verdade, nós estamos caminhando para alguns questionamentos. A gente tem falado muito de ruptura de paradigma, né? Certas coisas que existem, e se você se pergunta por que existe, aí a pessoa faz uma profunda reflexão e fala assim, existe porque sempre existiram. Porque se perdeu as circunstâncias que modelaram aquilo, acabou. Mas aquilo vem inicialmente, né? Há uma discussão hoje sobre, inclusive, o conceito de nação, enquanto abstrações jurídicas. Cara, todo mundo mora no planeta. Entendeu? Não é a convenção de que um vale, um rio, uma montanha separa sociedades que vai... Isso não existe, na natureza isso não existe, né? Então... essa integração dos saberes, né? Por exemplo, a medicina chinesa, né? A medicina não tem como, né? A ayurvédica, a medicina chinesa, não tem como você descartar fundamentos de um conhecimento de 5.000 anos. Diga-se de passagem, são as duas populações maiores do mundo. Se essas práticas milenares tivessem dado errado, essas sociedades não tinham prosperado. Elas não tinham, por exemplo, economizado muito em recursos financeiros para ofertar tanto a tanta gente. Então, há que se fazer, inclusive, um resgate e a estrutura curricular, antes chamada de grade curricular das faculdades de medicina, deveria incorporar muito mais dessas práticas do que hoje é incorporado. Hoje a medicina ocidental, ela fala grosso, fala forte, sufoca qualquer outra dessas práticas muito bem lembradas. E eu lembraria, por exemplo, de um grande esforço que esse mundo oriental fez e que deu certo, porque hoje a população do Japão tem uma expectativa de vida muito maior do que a nossa. Será que a gente vai ter humildade, Eustáquio, de aprender com essa medicina que deu certo, que dá certo, que prova, não só na expectativa de vida, mas na qualidade de vida maior, que ela é importante, ela é efetiva? Então, a gente vai ter que primeiro ter humildade de reconhecer isso. Há quem acha que isso é a parte ruim do legado de Descartes, o cartesianismo, a lógica cartesiana. Perfeito. Entendeu? Por exemplo, nós temos outra situação que se coloca nesse debate, mas que eu acho interessante. Você vê que você tem, às vezes, a questão o método da ciência, ela trabalha com a repetição. Você repete o procedimento, mantido constante as mesmas condições, o resultado tem que se reproduzir, correto? Então você tem um processo do método científico e do que está cientificamente comprovado. Agora, existe, e se está cientificamente comprovado, logo funciona, em tese. Mas existe o que funciona e não está cientificamente comprovado, não porque foi experimentado e malogrou, porque não foi experimentado ainda. E aí se nega, cara. E aí se nega. Aí se perde esse saber também, porque eu acho que aí entra a tal da medicina baseada em evidências, né? Os off-label. O nego criou o minoxidil aí para quê? Para curar outras disfunções, descobriram que servia para alopécia. O Viagra surgiu originalmente para quê? Para outra doença que não tinha nada a ver com disfunção rock and erétil. roll, Exatamente. Essa ideia de certa ruptura com a medicina baseada em evidência dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque é como se fosse um negacionista da ciência, né? Exatamente, então, generaliza, né? Não é um clichê raso, está negando a ciência. Não, que isso, a ciência é uma conquista maravilhosa. Exatamente. Mas ela não a ciência é a crença do momento. Ela explica algo hoje. Nem quer dizer que o que ela afirma hoje ela sustenta amanhã. Exatamente. Correto? Porque o conhecimento é dinâmico, né? Conhecimento é totalmente dinâmico. Totalmente dinâmico. E a gente deve ter talvez um pouco mais de parcimônia e a gente deve migrar mais para um campo de sabedoria, tá? Para não ser refém dessas técnicas que impedem exatamente uma descoberta de novas perspectivas de tratamento, de abordagem terapêutica. Isso eu considero fundamental e eu entendo que só a forma de pensar doença diferente, de pensar o adoecimento das pessoas diferente, como o mundo ocidental faz com relação ao mundo oriental, já daria
um pano para manga. Sem dúvida. Isso muito caracterizado pelo processo, por exemplo, de reconhecimento de fluxos energéticos no corpo, que a medicina oriental valoriza muito e a medicina oriental desdenha. A presença hoje é do médico Mark Stork. A gente volta já. Voltamos com a presença do médico Mark Stork. Mark, no mundo hoje, onde a gente exclui pandemias, né, e esse momento, esse pesadelo dos últimos 18 meses, um ano e pouco aí, no mundo onde a gente é assediado por uma série de fatores perturbadores, existe uma receita para manter a chamada rigidez emocional? Ela vai depender de um conjunto de fatores, né? Ela não tem um ponto único de convergência, não é? Então, alguns vão defender que tudo isso começa num núcleo central de convivência, que seria a família. A gente não vai esquecer do mundo profissional, a gente não vai poder esquecer dos momentos de lazer, a gente não vai poder esquecer de alimentação, a gente vai ter então um bloco, a rigidez do indivíduo vai depender muito dessa costura de fatores, não é? Que são muito inerentes ao seu histórico, inclusive. À medida que você tem uma história de rigidez, você vai ter que procurar mantê-la. À medida que você tem um histórico de muito adoecimento, você vai ter que romper as causas como a gente havia conversado. Então não há uma receita de bolo. E esse é o ponto importante que a pandemia pode nos mostrar, né? Será que essa dificuldade de encontrar o tal tratamento precoce, que vai ser respaldado amplamente do ponto de vista científico, será que a gente vai conseguir isso para todas as pessoas? Será que não tem uma busca que é, na verdade, uma busca meio que frenética, mas uma busca que não vai conseguir salvar a todos? Então, essa questão da rigidez, ela vai passar por escolhas não homogêneas. O ovo para um indivíduo pode gerar alergia na alimentação, para outro pode ser o melhor alimento do mundo. Para alguém, amêndoas pode gerar alergia, mas para outro pode ser o segundo melhor alimento do mundo. E aí, como é que nós vamos trabalhar essa individualidade dentro de um sistema que é coletivo? O desafio é quando a gente tem essa lente mais profunda no indivíduo, sem perder de vista essa visão coletiva. Ou seja, hoje, desafios que estão postos para a rigidez do ponto de vista coletivo é poluição. Será que a gente está realmente preocupado com a poluição dos rios, dos mares, do ar, a poluição visual, auditiva? Dos agrotóxicos? Dos agrotóxicos. Veneno na mesa? Exatamente. Mas além de uma outra poluição que é estresse permanente, com medo de ser assaltado. Exato. O trânsito. Na verdade, o nosso modo de vida, ele predispõe à patogenia, né? Sem dúvida. Aí são escolhas. Porque eu posso escolher estar vivendo num ambiente mais rural. Eu posso estar vivendo numa periferia de uma grande cidade. Você sabe que muitas pessoas se reencontraram com isso na Covid? Fugindo da Covid? Tenho certeza disso. Né? Um momento que você pode tirar para fazer uma meditação, que você pode estar fazendo uma atividade física estratégica, como uma arte marcial. Não é que você pode fazer movimentos do Tai Chi Chuan isoladamente, ou você pode ter uma dupla para fazer Aikido. O quanto isso está presente nas nossas vidas? Isso vai ser um definidor de saúde ou não. Hoje, talvez nesse exato momento, tenha um idoso de 90 anos no Japão fazendo Tai Chi Chuan. Com certeza. Na praça. Com certeza. E nós aqui com uma dificuldade China, de ter a praça. A praça está muito distante porque os espaços urbanos coletivos foram suprimidos por um talvez mau planejamento urbano. Porque tem que dar prioridade ao carro, mas isso é outra conversa. Não tem que dar prioridade ao carro. A cidade foi feita para o carro. Então, se perde nisso. Né? Quero saber de você uma outra coisa. Alguns preceitos ancestrais da medicina que de repente ficaram up-to-date, ultra atualizado. O cara disse lá atrás, certamente há mais de 2000 anos, faz da tua comida o teu remédio. E hoje o que se vê aí você inclusive prescreve, você é rigoroso na sua prescrição de dieta, né? E o que o cara pode comer, o que não pode comer segundo a predisposição individual dele. Mas hoje o que se vê aí é a profusão de nutrólogos e nutricionistas, que é um resgate bom, né? Muito bom, né?
a gente vai ter que ter o mesmo cuidado com aquela questão da Big Pharma. Não é? A gente vai ter que entender que suplementos prontos, não é? Fórmulas prontas, principalmente que envolvem leite e derivados de origem animal, acabam dominando uma espécie de mercado de uma dita vida saudável, que na verdade acaba gerando processo de inflamação que no momento atual de pandemia pode custar a vida do indivíduo. A pandemia hoje com Covid-19, ela é amplamente geradora de processos inflamatórios. Leite e derivados de origem animal tem a sua carga de gerar inflamação no indivíduo que não é bezerro. Quem usa leite de vaca... Que já perdeu aquela enzimazinha desde os 3 anos de idade. Exato. Que processa. Né? E aí é óbvio que dá um debate muito caloroso, mas uma dieta de adulto com leite, que geralmente é feito para os bebês, talvez já comece por aí um grande equívoco. Mas como ele gera dependência química, e pouca gente sabe disso, né, que no leite tem uma substância chamada casomorfina, ela gera dependência química para o bebê não se afastar da mãe. A indústria, quando soube disso na década de 60 e 70, investiu pesadamente em agregar leite aos seus produtos. Então o café agora é café com leite, é cappuccino, são inserções do leite no chocolate. O chocolate agora leva leite. E isso faz com que o indivíduo seja aprisionado pelo vício da casomorfina que está no leite e derivados. E como isso é importante? Hoje talvez tenha dificuldade para encontrar uma nutricionista que não prescreva algo que tenha leite e derivados. Às vezes é uma ricota, às vezes é um queijinho, mas sempre ou quase sempre pode ter um elemento desse, e não necessariamente eles serão um objeto ou algo para ser inserido numa dieta saudável. Finalizando já, Mark, caminhando para encerrar a nossa conversa, que por mim se prolongaria por vários outros blocos, a medicina e a TI. Algoritmos em algum momento podem substituir a anamnese, a sensibilidade médica? É uma jornada longa. Isso não significa que a tecnologia da informação ela não vai, inclusive, superar a anamnese. Por quê? Porque a anamnese é só uma fração do processo. Os computadores estarão aptos a fazer anamnese, a fazer ectoscopia, essa avaliação da dinâmica tridimensional, inclusive, do rosto. E somando anamnese, ectoscopia, com uma série de outros elementos da investigação, pode ser que no futuro a gente tenha a mesma coisa que aconteceu com o xadrez, a máquina superando o homem. Hoje nós tivemos a presença do médico Mark Stork, multiespecialista com todas aquelas titulações mencionadas na abertura desse programa. Ele foi nossa presença. Mark Stork foi a presença.